Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de resolução de questões de física do Enem. A questão de hoje se trata da questão 70 do Enem de 2015, caderno azul. A questão 70 diz o seguinte: um garoto foi à loja comprar um estilingue e encontrou dois modelos, um com borracha mais dura e outro com borracha mais mole. O garoto concluiu que o estilingue mais adequado seria o que proporcionasse maior alcance horizontal D, para as mesmas condições de arremesso, quando submetidos à mesma força aplicada. Sabe-se que a constante elástica Kd do estilingue mais duro é o dobro da constante elástica Km do estilingue mais mole. A razão entre os alcances D sobre dm, referente aos estilingues, é igual a... Então nós precisamos determinar o quê? Nós precisamos determinar a razão entre os alcances horizontais que o estilingue vai fornecer quando for utilizado. Como que nós podemos determinar a razão entre esses alcances? Nós precisamos levar em conta as informações que a questão nos forneceu. Aqui nós vemos que se trata de dois tipos de estilingues. Um estilingue mais duro, ou seja, com a borracha mais dura, e outro com a borracha mais mole. Há uma relação entre as constantes elásticas de cada um desses dois tipos de borrachas. No caso da borracha mais dura, a constante elástica é o dobro da constante elástica da borracha mais mole, como está dizendo aqui na questão. Sabe-se que a constante elástica Kd do estilingue mais duro é o dobro da constante elástica Km do estilingue mais mole. Então, nesse caso, nós vemos que há uma relação entre as duas constantes elásticas. Por outro lado, as condições do arremesso serão as mesmas, ou seja, o mesmo ângulo com que o objeto vai ser arremessado pelo estilingue, o mesmo campo gravitacional, ou seja, a aceleração da gravidade no qual atuará sobre o sistema, também são as mesmas condições, e que a força aplicada pelo garoto também terá o mesmo valor. Ou seja, no momento que ele esticar a borracha do estilingue, a deformação poderá ser diferente em ambos os casos. Entretanto, a força elástica será a mesma aplicada. Então, com base nessas informações, como que nós podemos resolver essa questão? Então, vamos imaginar a situação. Nós temos aqui o estilingue mais duro. Então, nós vemos que pelo fato de haver uma constante elástica, que é o dobro da constante elástica do estilingue mais mole, é mais fácil deformar quem? É mais fácil deformar o estilingue mais mole. Desse modo, a deformação que o garoto vai conseguir provocar no estilingue vai ser a metade da deformação que o garoto poderá provocar no estilingue mais mole. Por quê? Porque para que a força aplicada seja a mesma, o produto entre a constante elástica e a deformação tem que permanecer constante. Então, se aqui nós temos uma constante elástica que é o dobro da constante elástica do caso do estilingue mais mole, a deformação aqui terá que ser a metade desta deformação para que quando nós multipliquemos as constantes elásticas pelos seus respectivos valores de deformações, a força aplicada seja a mesma. Então essa é uma informação muito relevante que nós temos que considerar. Mas quando a borracha for totalmente esticada, aqui em ambos os casos, haverá uma energia que será a energia que causará o movimento do objeto que será arremessado pelo estilingue. E essa energia é a energia potencial elástica, que será armazenada nas borrachas do estilingue. Então, nesse caso, a energia é a energia potencial elástica, nesse caso aqui para o estilingue mais duro e aqui para o caso do estilingue mais mole. Pela conservação da energia, nós vemos que quando o garoto soltar aqui
essa extremidade do estilingue em ambos os casos, no momento em que a borracha estiver com uma deformação nula, ou seja, o momento em que a pedra ou o objeto que ele esteja arremessando perca o contato com o estilingue, nesse caso toda a energia potencial elástica terá sido convertida em energia de movimento. Mas quem é a energia de movimento? A energia de movimento é o que nós denominamos de energia cinética. Então, nesse caso, quando haver a perda de contato entre o estilingue e o objeto arremessado, toda a energia potencial elástica terá sido convertida em energia cinética. Então, nós teremos energia cinética para ambos os casos. E esses valores de energia cinéticas serão distintos. Por quê? Porque, embora as forças aplicadas fossem as mesmas, as energias potenciais elásticas de cada um dos estilingues eram distintas entre si. Entretanto, a questão também nos disse que as condições iniciais eram as mesmas. Desse modo, o ângulo com que o objeto é arremessado é o mesmo para ambos os estilingues, porém os alcances serão de valores distintos. Ou será que não? Nós precisamos descobrir isso. E com base nas informações que a questão nos forneceu, nós podemos dizer se o valor do alcance DD e DM é igual ou diferente. A fórmula para nós obtermos o alcance horizontal de um objeto que é arremessado é obtido por uma expressão que nós obtemos ao estudar o movimento bidimensional, ou seja, o movimento em que se considera dois tipos de direções, nesse caso a direção vertical e a direção horizontal. Então, nesse caso, nós podemos obter o alcance máximo por meio dessa expressão. E o alcance máximo para ambos os casos será aquele em que o objeto seja arremessado com um ângulo inicial igual a 45 graus. Mas isso não vem ao caso. Como nós vimos, os ângulos são iguais e desse modo, para qualquer valor de ângulo que nós coloquemos aqui, a razão entre os alcances também será igual. Além disso, o campo gravitacional é o campo gravitacional G, ou seja, com aceleração gravitacional de 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas mesmo se o garoto não estivesse na Terra e estivesse em outro lugar com a gravidade distinta e que as condições iniciais fossem as mesmas, ou seja, por exemplo, ele estivesse na Lua testando o mesmo estilingue, lá onde a aceleração da gravidade é 1,67 metros por segundo ao quadrado, as condições seriam as mesmas e, portanto, no momento em que nós tomássemos a razão dos alcances, também obteríamos o mesmo valor para a razão. Então, o valor da aceleração da gravidade, nesse caso, para a razão entre os alcances, também não tem tanta importância assim. Desse modo, como que nós podemos resolver a questão? Nós sabemos agora que a constante elástica do estilingue com a borracha mais dura é o dobro da constante elástica do estilingue com a borracha mais mole. Nós sabemos que a força aplicada é a mesma. Então, nesse caso, nós precisamos determinar a razão entre os alcances. Então, vamos reunir essas informações aqui. Então, nós já sabemos a relação entre as constantes elásticas e nós sabemos que as forças aplicadas, força elástica D e força elástica M, são iguais, porque o garoto ele aplicou a mesma intensidade de força para ambos os estilingues. E nós precisamos determinar a razão entre quem? Entre os alcances. Entretanto, nós vimos que as fórmulas que nos permitem determinar a razão entre os alcances, na verdade, determinar o valor dos alcances é aquela em que depende da velocidade inicial de lançamento e do ângulo em que foi lançado. Desse modo, tanto para o estilingue duro quanto para o estilingue mole,
a expressão para os alcances tem a mesma estrutura. E quando nós substituímos aqui na razão as expressões que nos permitem determinar os valores dos alcances, nós obtemos que a velocidade inicial de lançamento do estilingue mais duro vezes o seno do ângulo de lançamento, na verdade, do dobro do ângulo, sobre G, sobre a velocidade do estilingue mais mole, sobre quem? Ou melhor, elevado ao quadrado, vezes o ângulo de lançamento, na verdade, o dobro do ângulo, sobre G, né? Então, nós vemos que esse termo aqui e este termo, eles são iguais. Desse modo, nós vemos que se são iguais, porque as condições iniciais eram as mesmas, nós vemos que nós podemos simplificar esses dois termos. Então, quando nós dividimos esses dois termos, nós obtemos o valor 1. Nós não podemos fazer isso para as velocidades, por enquanto, porque nós não sabemos se essas velocidades são iguais ou se são diferentes. Tudo indica que são diferentes, por quê? Porque nós vimos que a energia potencial elástica e a energia cinética são distintas em ambos os casos. Então, desse modo, nós precisamos determinar quem? Nós precisamos determinar a velocidade do estilingue mais duro, ou seja, do objeto que foi arremessado por ele, e a velocidade do objeto lançado pelo estilingue mais mole. Então, nós precisamos determinar essas velocidades. Como que nós podemos fazer isso? Nós podemos considerar o quê? Nós podemos considerar a conservação da energia mecânica, em que a energia potencial elástica será totalmente convertida em energia cinética quando o objeto tiver sido arremessado pelo estilingue. Então, nesse caso, por exemplo, para um objeto arremessado pelo estilingue mais duro, nós obtemos que a energia potencial elástica é igual à energia cinética, sendo que a energia potencial elástica ela é dada pelo produto entre a constante elástica, a deformação elevada ao quadrado sobre 2. E a energia cinética é dada pelo produto da massa do objeto que foi arremessado pelo quadrado da velocidade do objeto que foi arremessado sobre 2. Então, desse modo, nós podemos isolar o valor da deformação no estilingue mais duro na expressão para a força elástica, porque nós vemos que a força elástica, de um modo geral, ela é quem? Ela é o produto da constante elástica pela sua respectiva deformação. Então, em ambos os casos, nós vemos quem? Nós vemos que a constante elástica multiplicada pela deformação é o valor da força elástica. E se nós isolamos as deformações, que nós representamos por x, nós vamos obter que as deformações serão iguais à razão entre a força elástica e a constante elástica, conforme nós podemos ver aqui. Porque aqui nós tínhamos um produto, quando nós passamos a constante elástica dividindo para o outro lado da igualdade, nós obtemos que a deformação será a razão entre a força elástica e a constante elástica. Então, nesse caso aqui, a deformação para a borracha dura será a força elástica aplicada pelo garoto sobre a sua respectiva constante elástica. Entretanto, nós sabemos que as energias pela conservação serão iguais. E se nós substituirmos agora as deformações que obtivemos na expressão aqui em que nós temos a deformação, então se nós substituirmos essa deformação pela razão da força elástica e a sua constante elástica, nós vamos obter que a força elástica aqui vai ficar ao quadrado, porque a deformação estava ao quadrado, e aqui nós vemos que apareceria um termo no denominador aqui ao quadrado, sendo que aqui nós temos um termo no numerador multiplicando, que é o mesmo termo. Então, a constante elástica ao quadrado no denominador vezes a constante elástica no numerador
Como embaixo seria ao quadrado, ou seja, no denominador nós temos uma constante elástica elevada ao quadrado, então quando simplificamos, sobra ainda uma constante elástica no denominador. Agora nós podemos isolar em ambos os membros os termos que são iguais, ou seja, iguais para os dois casos que nós estamos considerando, ou seja, para os estilingues moles e duros. Porque nós sabemos que a força aplicada em ambos os casos é igual para ambos os estilingues. Então eu vou manter a força elástica desse lado da igualdade. Porém, a constante elástica não é igual para ambos os casos. Então vou passar a constante elástica para o outro membro. Então ela vem aqui multiplicando. Já a massa do objeto que é arremessado, já que as condições são as mesmas, a massa também é igual. Então eu vou passar a massa para este lado da igualdade. Então está aqui no denominador. Aqui nós tínhamos o número 2 no denominador e aqui também nós temos o número 2. Então nós podemos simplesmente simplificarmos. Então quando nós multiplicamos em ambos os membros por 2, então esse termo some. Então o 2 some. Então nós temos aqui essa expressão. Agora, se nós seguirmos o mesmo raciocínio, nós podemos obter uma expressão com uma estrutura similar para o caso do estilingue mole. Ou seja, nós vamos obter que a força elástica do estilingue mole ao quadrado sobre a massa do objeto que foi arremessado é igual à velocidade de lançamento ao quadrado vezes a sua constante elástica. Sendo que essas duas forças aqui são iguais. Esta aqui e esta. Aqui. A força elástica aqui é igual a esta força elástica. Porque as condições da força aplicada, a questão nos disse que seriam iguais. Então, nesse caso, as forças elásticas aplicadas são iguais. Então, se as forças elásticas são iguais e as massas dos objetos também são iguais, significa dizer que este termo é igual a este termo, já que esse termo aqui é igual a este e este aqui também é igual a este. Então, nós vemos que a velocidade de lançamento no estilingue duro ao quadrado vezes a sua constante elástica é igual à velocidade de lançamento no estilingue mole vezes a sua constante elástica. Então, desse modo, nós podemos igualar esses dois termos e obtemos esta expressão. Então agora nós podemos isolar ou a velocidade no estilingue mole ou a velocidade no estilingue duro. Fica ao gosto do freguês. Então nós escolhemos quem nós queremos isolar para substituir aqui nesta expressão. Então eu vou isolar o Vm. Isolando aqui o Vm ao quadrado, nós vamos obter quem? Nós vamos obter que Vm ao quadrado é igual ao dobro da velocidade de lançamento no estilingue duro. Desse modo, nós sabemos agora a relação entre as duas velocidades, que era o que nós queríamos para substituir nesta expressão. Fazendo isso, nós vamos obter que a velocidade no estilingue duro ao quadrado sobre o dobro da velocidade no estilingue duro ao quadrado, já que nós havíamos substituído, será simplificada. Então essas duas velocidades são simplificadas. Então aqui em cima sobra o número 1. Aqui embaixo também sobra o número 1, porque nós simplificamos. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então desse modo a razão entre os alcances no estilingue duro e no estilingue mole será igual a 1/2. Ou seja, o alcance no estilingue mais duro será a metade do alcance no estilingue mais mole. Então, desse modo, nós resolvemos a nossa questão. Então, a alternativa que corresponde ao gabarito dessa questão é a alternativa B. Então, o gabarito da nossa questão é a alternativa B. Ok? Então, nós obtivemos que o alcance no estilingue duro é a metade do alcance no estilingue mole. Então, pessoal, aqui finalizamos a nossa questão de hoje. Esta é considerada uma das questões mais difíceis da história do Enem, porque nós vemos que tivemos que
relacionar diversos conceitos, tipo como conservação de energia mecânica, força elástica, alcance horizontal. Então, nesse caso, essa questão ela é considerada bem mais complexa do que as outras. Entretanto, de qualquer modo, eu sei que vocês estarão preparados para o Enem desse ano. Então, deixe seu comentário sobre o que você achou dessa questão, sobre alguma questão que você gostaria que eu resolvesse aqui, que eu vou tentar trazer a resolução da questão para vocês. Então, pessoal, vejo vocês nos próximos vídeos. Abraços!